Vamos abrir o texto sagrado, carta que Paulo escreveu aos Romanos. Capítulo de número 1. Hoje nós vamos considerar o texto que vai do verso 8 ao verso de número 17. Se por alguma razão você não esteve conosco no último domingo e quer aprender um pouco mais sobre a autoria, o conteúdo e o propósito desta carta, no nosso canal do YouTube, canal IPBE, você tem a primeira mensagem desta série, que é uma mensagem introdutória. Eu abordei a saudação da carta, mas fiz também comentários introdutórios sobre toda a carta. Acho que pode ajudá-lo na sequência desta exposição. Mas por hoje, nós vamos para o segundo parágrafo do 8 a 17. De acordo com 1 Coríntios 3, Jesus é o alicerce e a igreja é o prédio de Deus construído sobre ele. Segundo Efésios 5, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva do Cordeiro por quem ele morreu. Efésios 1 ainda nos diz que Jesus é o cabeça da igreja e que a igreja, por sua vez, é o corpo de Cristo na terra, como acabamos de cantar. Por poucos textos, então, é fácil perceber a íntima relação que existe entre Jesus e a sua igreja. Curiosamente, não são poucos os que nos nossos dias querem Jesus, mas não querem a igreja. Querem o alicerce sem o prédio, querem o noivo sem sua noiva, querem o cabeça sem seu corpo. As palavras do pastor Kevin DeYoung, essas pessoas estão procurando um cristianismo descorporalizado. Faz algum sentido? Diferentemente de tantos hoje em dia, o apóstolo Paulo, pelo que vamos estudar neste parágrafo, é alguém que quer viajar, é alguém que quer correr riscos para estar com a igreja de Cristo que se encontra em Roma. Por quê? Simples, irmão. Ele não ama só o alicerce, ele também ama o prédio de Deus. Ele não só ama o noivo, ele ama a noiva de Cristo. Ele não só ama Cristo como cabeça, ele também ama o corpo de Cristo que se reúne naquela cidade. Você se parece com ele? Meu desejo é que por meio deste sermão, o Espírito nos leve, queridos, a amar a igreja de Cristo afetuosamente. Para começar, vamos ler somente a parte A do verso de número 11. Romanos 1, verso 11, parte A, Paulo escreve o seguinte: anseio vê-los. Vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra, acreditando piamente no que está registrado nos primeiros versos do Salmo 119. Nós cremos naquela bênção. Bem-aventurados são os que andam nos teus caminhos, os que conhecem os teus mandamentos. É por isso que nós nos reunimos aos domingos também, porque queremos conhecer-te mais, a fim de obedecer-te ainda mais no nosso viver. Espírito Santo, sabemos que para isto nós carecemos de teu auxílio, e por isso humildemente nós te rogamos, assiste-nos neste momento. Nós oramos assim em nome de Jesus, e para o louvor da glória dele,
Amém. Antes de adentrarmos na exposição propriamente, eu quero chamar a sua atenção para as expressões que Paulo emprega aqui e que revelam seu coração pela igreja de Roma. No verso de número 8, Paulo diz: eu sou grato a Deus por todos vocês. No verso de número 9, ele diz: eu me lembro de vocês em minhas orações constantemente. No verso 11, que acabamos de ler, ele escreve: eu anseio vê-los. No verso de número 13, ele escreve: muitas vezes planejei visitá-los. E no verso de número 15, Paulo ainda diz: eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês. Percebem o amor de Paulo por esta igreja? Ele está tomado de sentimentos, de planos, de aspirações na direção deste povo. E tem um detalhe que faz toda a diferença, irmãos. Paulo nem sequer conhece essa igreja pessoalmente. Ele nunca esteve com ela. Conhece alguns irmãos soltos, mas nunca cultuou com esta parte do corpo de Cristo que se reúne em Roma. Ainda assim, ele os ama por se tratar do corpo de Cristo na terra. Eis a grande mensagem desta manhã. Como o apóstolo Paulo, nós precisamos amar a igreja de Cristo afetuosamente. E tem algo aqui que eu quero que você dê atenção. Eu não estou falando de amar apenas a igreja de Cristo com quem nós nos reunimos semanalmente, o que chamamos de igreja local. O que tenho em mente agora é amar a igreja universal, não de Adir Macedo, mas a igreja universal de Cristo Jesus. Calvino dizia: onde quer que uma igreja seja fiel à palavra de Deus e administre sabiamente os sacramentos que Ele nos deu, aí nós temos uma igreja verdadeira de Cristo Jesus. Nós precisamos amar os irmãos com quem nos reunimos aqui e os nossos irmãos que estão espalhados pelos 4 cantos da terra. A grande pergunta nesta manhã é: pastor, como nós amamos a igreja local e a igreja universal de Cristo ao redor do mundo? De acordo com o que Paulo nos ensina aqui, queridos, em primeiro lugar, nós amamos a igreja de Cristo quando oramos constantemente por ela. Verso de número 8, volte os seus olhos aí para o texto comigo outra vez. O apóstolo escreve: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Antes de tudo significa algo do tipo: antes de qualquer coisa que eu quero ensiná-los, antes de qualquer coisa que eu pretenda lhes pedir, eu preciso que vocês saibam de antemão, eu sou grato a Deus por todos vocês. Por que é que Paulo é grato pelos irmãos que nem conhece pessoalmente? Qual é o motivo da gratidão? O que é que produz no coração dele gratidão? Nós lemos: porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Os crentes de Roma podem ser ora perseguidos, ora desprezados pelo mundo, gente. Mas eles não são desconhecidos de Deus, nem de seu povo. O que vivem na capital do império tem repercutido e animado crentes
igrejas e até apóstolos ao redor do mundo conhecido. Agora percebam, embora Paulo esteja falando da fé dos crentes de Roma, ele agradece não aos crentes, ele agradece a Deus. Tem que ser assim, pois Deus é o doador da fé que temos, e de Deus vem a graça para que façamos qualquer bem para a glória dele e para o bem da humanidade. Nos versos 9 e 10, o apóstolo continua: Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Vejam, o apóstolo não apenas agradece a Deus pelos crentes de Roma, ele ora por eles constantemente. E para dissipar qualquer dúvida no coração deles sobre o interesse de Paulo, o apóstolo chama a Deus por testemunha, como se estivesse fazendo um juramento solene. Deus é minha testemunha de como eu sempre me lembro de vocês em minhas orações. Mas pelo que Paulo ora, irmãos? Entre outras coisas, o que está registrado aqui é: Paulo faz uma petição. Peço que pela vontade de Deus me seja aberto o caminho para visitá-los. Duas coisas me saltam aos olhos nessa petição. Primeira, a matéria da oração de Paulo. Vocês notaram isso? Paulo está orando por uma oportunidade de serviço. Ele não deseja ir a Roma para fazer turismo. Paulo quer ir a Roma para servir a igreja que se reúne ali. Segunda coisa interessante: embora seu desejo seja real, ou seja, Paulo quer ir a Roma de verdade, quando ele ora, ele se submete humildemente à vontade de Deus. Peço que agora, pela vontade de Deus, me seja aberta a porta para que eu possa visitá-los. Você ora assim, irmão? Sua oração tem humildade diante de Deus? Entenda, Paulo não determinou absolutamente nada, como alguns irmãos querem que façamos. Ele não deu ordens a Deus sobre aquilo que ele precisava, desejava, como se Deus fosse um servo e ele fosse o Senhor sobre Deus. Não, irmãos. Ele menciona o que quer, mas ele se entrega inteiramente à vontade de Deus. Deus respondeu à oração de Paulo, querido? Sim, só que não como ele esperava. Paulo até chegou a Roma, mas se você se lembra do final de Atos, Paulo chegou a Roma como um prisioneiro do império. Nem sempre é como queremos. Deus não é obrigado, não tem por profissão nos atender em cada petição que fazemos. Então, se você quer orar para a glória de Deus, ore com humildade. Pastor, eu posso orar sempre por algo que quero? Claro que você pode. Se você não orar sempre por algo que quer, é porque você não quer o que diz querer. Agora,
se você não conhece a vontade específica ou secreta de Deus. Do tipo, a Bíblia não nos diz a pessoa com quem casamos, a profissão que escolhemos, a cidade onde vamos viver, se teremos a realização dos sonhos pessoais ou não. Isso é vontade secreta de Deus. E se eu e vocês não a conhecemos, para não nos frustrarmos, é sábio, é prudente orar com perseverança, mas também com humildade. Para além de humildade, nossa oração também precisa de gratidão. Outra vez, a fé conhecida por todo mundo é a dos crentes de Roma, mas Paulo agradece a Deus. Estejamos falando das nossas vitórias como congregação, ou esteja você falando das vitórias pessoais, familiares, profissionais que tem, cultivemos todos, quando conversamos e quando oramos, gratidão a Deus, pois tudo o que temos e somos vem das mãos generosas do nosso Pai. Não é porque você merece ser bajulado, não é porque você é especial e agora tem que ter tudo no mundo. Você não pode nutrir no coração o sentimento de que é melhor do que seu ninguém. Lembre-se das oportunidades que Deus colocou no teu caminho, das pessoas que você conheceu, a aprovação que você teve, a porta de emprego que se abriu aparentemente do nada. Você acha que não tinha outras pessoas na competição? E você acha mesmo que seu currículo era tão melhor do que todas as outras pessoas? Ou que as outras pessoas não estudaram tanto quanto você? Seja qual for a tua vitória, irmão, seja grato. Tudo é graça de Deus. Gratidão, humildade e amor. Nossa oração precisa ter amor de novo. Quando Paulo ora, ele pede a Deus por uma oportunidade para servir os irmãos. Ele pede que uma porta lhe seja aberta para que ele esteja em Roma, a fim de servir presencialmente a igreja de Cristo. Eu te pergunto, nas orações que você fez durante a semana, nas que pretende fazer nesta nova semana, há algum espaço para se pedir por esta igreja local? Para além dos teus sonhos e ambições, para além da tua família, dos teus filhos, do teu casamento, você tem algum tempo na oração destinado aos irmãos do teu pequeno grupo? Você se lembra da igreja de Cristo, para além desta tenda, dos nossos missionários que estão no campo, das situações que nós mencionamos aqui, dos desafios que eles enfrentam? Você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo, com o povo de Deus, a quem você chama de família de fé? No que diz respeito a Paulo, irmãos, ele está tão agradecido pelos crentes de Roma, está tão empenhado para visitá-los, que ele até jura pelo Senhor. Mas pastor, jurar não é pecado? Depende. O juramento que Jesus condena no Sermão da Montanha é o juramento falso, irrefletido, tolo ou desnecessário. Em muitas outras passagens, a Bíblia aprova juramentos. E é por isso que na nossa confissão de fé, nós temos um capítulo inteiro dedicado a juramentos e votos legais. Você se lembra dos votos que fez no casamento?
dos votos que fez quando assumiu a membresia desta igreja. Por meio dos votos, irmãos, nós estamos dizendo a Deus e às testemunhas presentes que o nosso relacionamento é caro, que o nosso relacionamento importa, que ele tem peso. É o que Paulo está dizendo para os crentes de Roma. Deus é minha testemunha. Ele sabe o quanto eu oro por vocês constantemente. Que assim seja entre nós também. Que Deus nos dê a graça de cumprir os votos que fizemos a Ele diante do altar. E que nesta manhã Ele nos encha de temor santo. Se por acaso temos guardado pensamentos de descumpri-los. Amigo, o que mais importa não é o seu sentimento. O que mais conta não são as circunstâncias. A pessoa mais importante deste relacionamento que você estabeleceu com sua esposa, com seu esposo ou com esta igreja é Deus. Peça a Ele graça para seguir cumprindo o que prometeu. E peça a Ele para afastar do seu coração qualquer pensamento pecaminoso que o leva na direção de descumprir os votos. Será que eu posso ouvir um amém de vocês? Estavam tão animados na hora da música, né, irmãos? E que bom, né? Nós amamos a igreja de Cristo, portanto, quando nós oramos por ela. Segundo lugar, nós amamos a igreja de Cristo quando nós vivemos com ela. O apóstolo Paulo não se dá por satisfeito com o orar pelos santos. Ele não quer manter uma relação à distância com os crentes, a igreja de Cristo. Por isso ele escreve no verso 11 que lemos: eu anseio vê-los. Por quê? Ou melhor, para quê? Com que objetivo? Versos 11 e 12. Eu anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Pelo que lemos, por que é que Paulo quer estar com os irmãos de Roma? Primeira resposta, irmãos, o apóstolo quer estar com os crentes de Roma para compartilhar com eles algum dom espiritual. Contudo, preste atenção a isso. Nós não estamos falando dos dons listados em 1 Coríntios 12, ou em Romanos 12, ou em Efésios 4. Ali são dons do próprio Deus. O que significa que Paulo, por si só, não poderia compartilhá-los. Então, do que é que estamos falando? O que significa compartilhar um dom espiritual com os crentes de Roma? O Dr. R.C. Sproul, em seu comentário, explica. Paulo não está se referindo a uma iniciação na fé cristã, mas sim a que os crentes fossem confirmados, estabelecidos e edificados nela. Tampouco Paulo está escrevendo a respeito dos dons carismáticos, mas sim sobre o edificar os crentes na confiança e na maturidade da fé. Paulo quer ir a Roma para fortalecer os crentes na fé evangélica. Para além disso, segundo o que lemos, Paulo anseia por estar com os irmãos, para que eu
e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Isso pode soar bem estranho aos ouvidos daqueles crentes que pensam que somos super-homens ou super-mulheres. Mas mate isso no seu coração nesta manhã, com este comentário simples. Aqui está o grande apóstolo Paulo, dizendo abertamente numa carta aos crentes de Roma: eu também preciso de vocês. Para Paulo, irmãos, estar com a igreja não é uma via de mão única, como se ele tivesse tudo para dar e nada para receber. Claro que não. Paulo estava consciente das bênçãos recíprocas do povo de Deus. E mesmo sendo um grande apóstolo, ele não era orgulhoso, era humilde o bastante para dizer: eu preciso de vocês. Certo, pastor. Mas se ele queria de verdade estar com os crentes de Roma, por que não viajou antes? Há alguma razão específica? Irmãos. E ela se acha no verso 13. Quando ele escreve: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Viu a razão? Por que é que Paulo não foi antes estar com os crentes de Roma? Está aí. Ele disse que foi impedido. Nós não conhecemos o impedimento. Talvez tenha sido a saúde do apóstolo, ou quem sabe foi apenas o trabalho em Corinto, de onde ele escreveu esta carta. O trabalho ainda não estava completo, seja lá o que for. Paulo queria ir, mas foi impedido. O que sabemos, e isto é muito melhor para a nossa instrução, é que ele abertamente reconhece a providência de Deus. Se eu não fui ainda, é porque Deus não permitiu. E se, quando Ele permitir, o que eu espero viver entre vocês é um encontro frutífero, assim como eu vivi em tantos outros lugares e com tantos outros crentes. Se nós devemos ambicionar por algo na vida, queridos, aqui está. Se você deveria nutrir muita expectativa com a igreja de Deus, aqui está. Se está se programando para cultuar, se está se preparando para ir ao pequeno grupo, se vai se encontrar com um irmão da igreja em um café da cidade, assim como Paulo, você precisa nutrir expectativa e ambicionar crescimento espiritual no Senhor. É por isso que você não deveria só visitar a igreja. Você precisa viver com ela. É por isso que não basta acompanhar a igreja online. Você precisa estar com a igreja e comungar com o povo de Deus. Afinal, nós somos irmãos e irmãs que se amam e que se unem para servir um ao outro, buscando exatamente isso: o crescimento no Evangelho. Pastor, mas como é que acontece? Como é que o Evangelho frutifica no nosso meio? Antes de frutificar, irmãos, o Evangelho precisa ser plantado e normalmente desenvolvido. No caso dos crentes de Roma, já estava lá. Por isso Paulo não quer ir a Roma para plantar o Evangelho.
Ele quer ir a Roma para amadurecer os crentes no Evangelho, desenvolver os crentes no Evangelho, ensinar os crentes acerca do conteúdo, da resposta e da vida do Evangelho. Um comentarista disse que esta é a razão por trás da carta aos Romanos. E é a razão pela qual, por providência de Deus, ela está nas nossas mãos, para que haja crescimento espiritual no Evangelho. Você entende isso? O Evangelho frutifica entre nós, irmãos, à medida que crescemos no conhecimento dele. E à medida que buscamos uma vida piedosa que é digna dele. Para tanto, pastores precisam pregar, professores precisam ensinar, todos os crentes precisam discipular uns aos outros na palavra de Deus. Nós não deveríamos nos dar por satisfeitos com o ouvir o Evangelho uma única vez na vida. Você precisa perseguir a confirmação do Evangelho, certeza da fé salvadora. Todos nós deveríamos perseguir o crescimento contínuo no Evangelho a cada dia. E nisso, todos nós temos parte. Não é obra só de pastor. O encorajamento da fé, vocês ouviram, deve ser mútuo. Abençoando os crentes e o apóstolo Paulo, as ovelhas e seu pastor. Pensem, é o que vivemos aqui a cada culto dominical. Enquanto cantamos juntos ao Senhor, tenha isso em mente. Nós também estamos cantando uns aos outros sobre as maravilhas do nosso Deus. E quando a palavra de Deus é pregada do púlpito, nós não estamos aqui na posição de consumidores de uma boa aula de teologia. Não, irmãos. Nós estamos aqui na posição de discípulos que querem ouvir, aprender e crescer no Evangelho, para que durante a semana sejamos capazes de reproduzi-lo à mesa com os nossos filhos, no encontro do nosso pequeno grupo, nos momentos que o Senhor nos dá de discipulado pessoal. Aproveite, participe ativamente deste momento de culto. Mais uma coisa sobre encorajamento. Você sabe o que significa, não sabe? Encorajar alguém? Animar, estimular, incentivar. Não é isso? Então me diga, por que é que não somos tão bons no encorajamento? Por que somos tão melhores no criticar uns aos outros, no diminuir uns aos outros, no entristecer uns aos outros? Da época em que eu fui professor de inglês, uma das coisas mais importantes que eu aprendi, e que graças a Deus nunca mais desapareceu da minha mente, foi uma expressão empregada por um professor mais experiente, preparando professores menos experientes para o ano letivo. Ele dando aula sobre didática para jovens professores. Em dado momento ele disse: por favor, gente, abandonem o que ele chamou de overcorrection, correção demasiada. E ele explicou: se um aluno está aprendendo uma segunda língua e você constantemente o corrige, ele vai bloquear, ele vai ficar inibido, ele não vai se desenvolver tanto quanto ele poderia ser desenvolvido. Então é óbvio que é parte do treinador, do trabalho do treinador, corrigir. No esporte, movimentações. Na língua, a compreensão da estrutura. A fala, seja lá o que for, nós precisamos corrigir.
Mas se isso é tudo que você faz, ninguém vai ser desenvolvido tanto quanto poderia. Você tem filhos? Você só os corrige? Você é o crítico chato do seu cônjuge, que está esperando a próxima oportunidade para mostrar que ele não sabe, que ela não sabe? Eu sei que nós pais temos o medo, pais cristãos, de tornar os filhos pequenos deuses. Tem que ser assim mesmo. Eles não são nosso Deus, mas também não são demônios. Eles receberam graça de Deus, e eles têm neles dons e capacidades dadas por Deus, o que significa que eles podem fazer muitas coisas, podem ser desenvolvidos em muitas áreas, e por vezes nós somos os grandes empecilhos. Então elogia teu filho, se ele conseguiu acertar a difícil equação matemática, 1 mais 1 é 2. Estimula o teu filho nos primeiros passos, na primeira bola que ele acerta, na pergunta que ele fez da Bíblia, no nome que ele errou do personagem da Escritura. Não tem problema. Aproveita a oportunidade. Dito isso, irmãos, faça o mesmo com essa igreja local. Não só critique nossos pastores, os líderes do pequeno grupo, os membros do conselho, o tesoureiro da igreja, os irmãos que estão aqui. Esses irmãos estão nos servindo a cada semana. Às vezes nós somos rápidos. O camarada fez o primeiro sermão e em vez de parabenizarmos, nós vamos ao que ele errou. A pessoa subiu aqui para cantar pela primeira vez. E em vez de você ficar radiante e encher esta pessoa de ânimo, você vai lá e faz um comentário que nunca mais vai levá-la a voltar aqui. Você entende isso? Não tem um problema com crítica. A cada semana nós temos avaliação, e eu e todo o culto é criticado com piedade e visando o crescimento. Tem a hora certa, o lugar certo, palavra certa para fazê-lo. Muito mais do que isso. Parabenize os irmãos que servem. Encoraje-os. Para que a gente os tenha aqui por muitos e muitos anos, nos servindo. Não como se fosse a pior coisa do mundo, mas como se fosse, como de fato é, a melhor coisa do mundo. Não precisei nem pedir um amém, que bom. Antes de prosseguir para a próxima divisão, só mais uma aplicação. O apóstolo, como ouvimos, planejou muitas vezes estar em Roma, mas foi impedido, não foi? Diga-me, se esta não é a nossa vida, às vezes quase que diariamente. Nós planejamos muitas coisas, mas nem sempre conseguimos realizá-las. Por quê? João Calvino escreveu: o Senhor frequentemente frustra os propósitos de seus santos, a fim de humilhá-los. E através de tal humilhação, Ele ensina a seus santos a sujeitarem-se à sua providência. Você entendeu, irmão? Por que é que algumas coisas dão errado? Por que é que alguns planos são frustrados? Se mais cedo eu disse que devemos orar com humildade, entregando-nos inteiramente à vontade de Deus, aqui o que eu insisto é, nós devemos aceitar a resposta de Deus, sim ou não, sem reclamar. Entendendo que Ele está sempre trabalhando para nos treinar na dependência a Ele.
Aos poucos, como se aprende também com Tiago capítulo 4, aquela atitude arrogante de quem planeja como se Deus não existisse, vai cedendo lugar ao descanso e ao contentamento em Deus, seja qual for o resultado dos nossos planos. Deus tem planos melhores do que os meus e os seus. E celebre isso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós estamos no melhor lugar para se estar. Porque é que, ou melhor, como é que amamos a igreja de Cristo, irmãos? Só orando por ela, vivendo com ela. E para terminar, nós amamos a igreja de Cristo quando pregamos para ela, ou pregando para ela. Tem dias que eu ando sem relógio, irmãos. Faltou pilha. E tem dias que eu extrapolo a hora do sermão. Então, meus professores aí, os professores da EBD, me perdoem. Eu vou correr aqui para ver se a gente termina. Versos 14 e 15. O apóstolo escreve: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. As duas expressões que precisam ser destacadas aqui são: sou devedor e estou disposto. Notem inicialmente que Paulo não se diz devedor de judeu e grego. Ele se diz devedor de grego e bárbaro, sábio e ignorante. Grego e sábio retratam a elite intelectual do primeiro século. Bárbaro e ignorante referem-se a todos os outros, parte do império. O mais curioso para mim é: Paulo se diz devedor de ambos. Como assim? Paulo não se tornou devedor deles porque tomou algo emprestado. O que aconteceu foi, Deus fez de Paulo um devedor aos homens, quando lhe confiou o evangelho de seu filho. É por isso que ele diz: eu sou devedor e eu estou disposto. Ele se vê em dívida e ele quer saldar o que deve. Com quem? Ou melhor, para quem Paulo vai pregar chegando em Roma? Viram isso? Eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês. Quem são os vocês desta carta, irmãos? São os leitores dela. São os crentes de Roma. O que significa dizer que Paulo não está disposto somente a pregar o evangelho aos de fora. Paulo está igualmente entusiasmado com a possibilidade de pregar o evangelho aos de dentro. Pois todos precisam do evangelho. Por quê, Renan? Versos 16 e 17. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O apóstolo está disposto a pregar o evangelho em Roma primeiro, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. É por isso que não se envergonha. Paulo sabe
que a mensagem da cruz é loucura para alguns e que é fraqueza para outros. Ele sabe que por pregar o Evangelho, ele muito provavelmente vai ser rejeitado e perseguido por muitos. Ainda assim ele prega. Porque ele sabe, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O poder para a salvação das pessoas não está nas bulas papais dos católicos, mas também não está na estratégia de crescimento de igreja dos evangélicos. O poder de Deus para a salvação dos pecadores, diz um apóstolo de Cristo, se acha no Evangelho e somente na proclamação dele. A parte que cabe aos homens é a resposta. Fé. Fé é a resposta exigida. Por isso ele diz, judeu e grego, ou melhor, todo aquele que crê. E fé é a resposta niveladora. Por isso agora ele menciona judeu e grego. O judeu pode ter sido chamado antes, em todo o período da antiga aliança. Mas todos os que são salvos, os são da mesma forma, por meio da fé, no Evangelho que declara o que Deus fez por nós em Cristo. E o que foi mesmo que Deus fez, irmãos? Será que nós entendemos? Nós nos lembramos disso? O apóstolo Paulo está disposto a pregar em Roma, em segundo lugar, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Na Bíblia essa expressão tem vários significados, dependendo do contexto, obviamente. Pode ser um atributo do próprio Deus, pode se referir a uma ação de Deus, e ainda pode estar falando de uma dádiva que Deus dá ao homem. Como se vê em Romanos 3, é neste último sentido que Paulo emprega a expressão, uma dádiva de Deus ao homem. E foi o que salvou Martinho Lutero no século XVI, irmãos. Depois de tentar de tudo para satisfazer a lei de Deus, ele finalmente entendeu que a justiça que ele precisava diante de Deus não era algo que ele podia fazer. Não havia nada que ele pudesse fazer para estar quites com Deus. Mas sim, segundo a carta de Romanos, que essa justiça que ele precisava lhe era ofertada gratuitamente por Deus em Cristo. Por isso ele se referia à justiça alheia, à justiça de Cristo. E por isso os reformadores chamavam-na de a justificação pela fé. O Dr. John Stott escreve: a justiça de Deus é a justificação justa do injusto. É a maneira de Deus declarar justo quem é injusto, através da qual Ele demonstra sua justiça e ao mesmo tempo nos confere justiça. Ele o fez no passado através de Cristo, o justo que morreu pelos injustos. E Ele faz no presente pela fé em Cristo, quando confiamos na justiça dele somente, para estarmos justos diante de Deus. Essa justiça, de acordo com o que lemos, do princípio ao fim é pela fé, pois como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa é a vida do justificado, irmãos. Nós não começamos pela fé em Cristo, para depois depender dos nossos méritos e esforços. Não. Do princípio ao fim, como disse Deus a Abacuque, o profeta citado por Paulo aqui,
Nós vivemos pela fé no que Deus fala. Eis o que significa ser cristão, de modo simples. Nas palavras do Dr. Sproul, ser cristão significa confiar em Deus quando Ele fala. Isso não exige um salto de fé no escuro, nem a crucificação do intelecto. Exige sim a crucificação do orgulho, porque ninguém é mais confiável do que o nosso Deus. Você confia nele, irmão? Confia na palavra dele mesmo? Paulo confiava, e por isso estava disposto a pregar o evangelho também aos crentes de Roma. Se de verdade nós confiamos em Deus e em sua palavra, nós precisamos estar igualmente dispostos a pregar o evangelho uns aos outros, como demonstração do nosso amor pela igreja de Cristo. E para tanto, lembre-se, os crentes também precisam do evangelho. O evangelho não é apenas a porta de entrada no reino de Deus ou em um relacionamento com Ele. O evangelho é a boa notícia que nos sustenta e nos fortalece durante toda a caminhada cristã. Pense comigo. Nos melhores dias da vida, quando você vive conquistas pessoais ou crescimento espiritual, você não precisa dar lugar ao orgulho. Por que não? Porque diante de Deus, irmãos, tudo o que temos é Cristo. Ele é a nossa boa notícia, e sem Ele podemos ser ricos, fortes e saudáveis e ainda estar condenados. Nos piores dias da sua vida, nos dias de fracassos, de perdas, de derrotas espirituais, você também não precisa se entregar ao medo ou à culpa. Por que não? Porque tudo o que temos diante de Deus é Cristo. Nós não conquistamos o amor de Deus pela performance irretocável do nosso coração ou da nossa religião. Nem perdemos o amor de Deus porque faltamos contra Ele aqui ou ali. Não, irmãos. Nós somos salvos somente pela graça de Deus e somente pela fé na justiça de Cristo. É por isso que precisamos pregar o evangelho uns aos outros constantemente. Nós nos esquecemos. Talvez você tenha se esquecido. E é por isso que anda mais cansado do que deveria na luta contra o pecado. Talvez esteja lutando sozinho. Talvez você tenha se esquecido, e é por isso que lhe falta esperança, enquanto sofre ao longo do caminho. Talvez você tenha se esquecido do evangelho, e é por isso que agora está duvidando sobre o seu futuro. Vou ou não chegar ao fim da corrida cristã? Lembre-se do que Deus disse a Abacuque, do que Paulo escreveu aos romanos, a mim e a você. O justo não vive pela fé em si mesmo. Nós vivemos pela fé no Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Lembremos ainda, amigos, que a pregação, segundo este texto, é um dever. Falando da diferença entre Paulo e os crentes de hoje, o Dr. John Stott escreve: as pessoas atualmente tendem a entender a evangelização como uma opção. Paulo a via como uma obrigação. O sentimento que se vê hoje é de relutância. Paulo se mostra disposto, entusiasmado. Muitos de nós, escreve Stott, teriam de se arrepender porque sentem de fato vergonha do evangelho. Quando o apóstolo, sabendo que poderia morrer a qualquer momento, dizia abertamente: eu não me envergonho
do Evangelho. Será que não temos do que nos arrepender, irmãos? E não deveríamos nós imitarmos o apóstolo Paulo? Sim, eu sei, nós não somos apóstolos, ninguém aqui quer ser apóstolo. Mas o Evangelho também nos foi confiado. E se foi confiado, neste sentido, nós temos dívidas a saldar. Ele não pode ser monopólio seu. Se recebemos o Evangelho, não temos o direito de guardá-lo para nós mesmos. O Evangelho é boa notícia e, portanto, precisa ser proclamado. É nosso dever, é sua obrigação tornar Cristo conhecido no coração do maior número possível de pessoas. Se concorda comigo, se quer fazê-lo, aprenda com Paulo aqui. Embora fosse um grande apóstolo, capaz de falar diante das mentes mais intelectuais do império, como fez em Atenas, como fez diante de juízes, ele podia humildemente se adaptar para comunicar o Evangelho àqueles que aparentemente eram mais humildes. Jonathan Edwards foi o John Piper do século XVIII, o Augustus Nicodemos das colônias inglesas na América do Norte. E ao final do ministério, podendo ir para qualquer lugar do mundo, ele escolheu servir entre os indígenas. E ali ele fez algo que eu sempre penso, dependendo do público para quem vou pregar. Ele adaptou, irmãos, seu estilo homilético, ou seja, seu estilo de pregação. Ele deixou de ser um argumentador, como era mais na sua congregação original, e ele passou a ser mais um contador de histórias, usando as parábolas de Jesus mais do que as cartas de Paulo. Por quê? Porque ele percebeu, vai facilitar a comunicação do Evangelho se eu usar imagens da natureza que os meus ouvintes já conhecem. Se queremos ser efetivos na pregação do Evangelho, nós precisamos adaptar jamais o Evangelho, mas sempre a comunicação dele. Tem que ser assim, porque o Evangelho não é de um grupo só, não é de uma etnia só, não é de uma língua apenas. O Evangelho é boa notícia que precisa ser comunicada dentre todas as nações do mundo. Então faça um favor a si mesmo e ao avanço do Evangelho. Não limite seu ministério. Não só pense em um grupo específico de pessoas o tempo todo. Não só sirva a Deus no contexto ideal. Pregue, ensine, testemunhe, crendo que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a última coisa que precisamos lembrar, gente. E talvez seja mais importante para alguns. O Evangelho é todo o poder que temos. Pense nisso na educação, enquanto estiver educando seu filho. O poder não está no método que você escolheu, amigo. Se tradicional ou clássico. Se vai ser na escola ou em casa. O poder para salvar seu filho do inferno e para protegê-lo do mundo que habita o coração dele, não só lá fora, está somente no Evangelho de Cristo Jesus. Pense nisso, irmão. Quando estiver se preparando para servir sua igreja local, o poder não está
no orador. O poder não está na estratégia de comunicação que você adotou. O poder para salvação e edificação dos ouvintes sempre estará no evangelho que você prega. Pense nisso quando conversando com os amigos de trabalho ou com os familiares sobre o evangelho. O poder para salvá-los não está na perfeita apresentação que você faz. Ninguém faz perfeita apresentação do evangelho, é sempre imperfeita. A gente sempre está pensando, eu esqueci disso, eu não falei aquilo, eu atrapalhei o evangelho. Ninguém atrapalha o Espírito. O poder está no evangelho. Comunique o que você tem ouvido e faça-o crendo. O poder é de Deus para salvar todo aquele que crê. Lembre-se disso. Inclusive quando estiver sofrendo algum tipo de perseguição ou rejeição por causa do evangelho. É mais do que natural. Se não estamos sofrendo alguma coisinha de rejeição ou perseguição, é porque muito provavelmente não estamos pregando o evangelho. Porque as pessoas se incomodam com o evangelho da graça. Algumas não se acham pecadoras e, portanto, não precisam de Salvador. Outras se percebem pecadoras, mas jamais aceitam o evangelho da graça. Não querem que algum estranho venha de fora fazer o que a gente diz que eles não podem. Eles querem fazer, conquistar, ser. Então, quando pregamos o evangelho da graça, irmãos, o evangelho da Bíblia, as pessoas ficam mesmo, às vezes entristecidas e enfurecidas comigo e com você. É normal. Mas lembre-se, outras pessoas, por obra do Espírito Santo, como eu e vocês, ouvirão com fé a pregação e receberão o poder salvador e transformador do evangelho. Será que é o que você quer viver entre nós nesta manhã? Alguns estudiosos contemporâneos gostam de desdenhar de Lutero. Talvez você já tenha ouvido algo do tipo. Gostam de tratar Lutero por alguém que era mentalmente perturbado. E sabe de uma coisa, eu concordo com eles. Só podia ser perturbado. O homem que vivia no confessionário de manhã, de tarde e de noite. Não tinha padre que aguentasse Lutero. E faz todo o sentido do mundo. Como poucas pessoas da história da humanidade, Lutero foi alguém que se dedicou intensamente ao conhecimento da lei de Deus. O que o levava a se sentir perturbado quando ele pensava na justiça de Deus. Não me apedrejem, mas eu e vocês também deveríamos estar minimamente perturbados. Sabe por que nós não ficamos? Porque nós constantemente nos comparamos uns aos outros. Nossa régua é baixa, irmãos. Nós deveríamos estar nos comparando com a lei e a justiça de Deus. Isaías teve um momento desses e quase se desintegrou. Os olhos de Pedro foram abertos para ver a santidade de Cristo numa pescaria comum. E ele disse: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Se você tem feito isso, se avaliado não em relação aos outros apenas, mas principalmente em relação a Deus, você sabe que é um pecador. E que não pode agradar a Deus perfeitamente por conta própria. E se é assim que você se avalia, você deveria ser levado a outro pensamento consequente.
Se nada eu posso fazer para agradar a Deus perfeitamente, logo eu estou justamente condenado. Como é que a gente não fica perturbado com algo do tipo? Como é que você não fica perturbado se pensa no encontro com Deus, um Deus justo e santo que não pode tolerar pecado algum? Quem sabe hoje é o grande dia da sua vida. É quando você vai acabar com esta perturbação, não olhando para si mesmo, mas olhando para Cristo. Abandonando a justiça própria, ou a ideia que você tem de justiça própria, e agarrando-se à justiça alheia, à justiça do Cristo de Deus. Recebendo o que é ofertado a você livremente no Evangelho, justificação. Paulo diz aos Coríntios que Deus fez de Cristo pecado no nosso lugar. E que em Cristo Ele nos fez justiça aos seus olhos. Isso é a doutrina da imputação, irmãos. Deus tomou nossos pecados e colocou sobre Cristo e os julgou nele. E Deus transferiu de Cristo a sua justiça sobre nós. De modo que se hoje estamos em Cristo, nós não estaremos quites com Deus, nós já estamos. Logo, já não há mais nenhuma condenação sobre nós. É o que eu mais espero que você viva nesta manhã, você que ainda não se entregou aos cuidados do Salvador. Todos os outros, o que mais espero para mim e para você é que amemos a igreja de Cristo afetuosamente. Ah, pastor, mas a igreja é falha. E você não. Ah, a igreja às vezes é feia. E você é bonitão sempre. Ah, pastor, a igreja é pecadora. Claro, você está aqui. Eu estou aqui. Seu marido não é perfeito. Sua esposa não é perfeita. Seus filhos não são perfeitos. E você os ama. Vamos crescer em maturidade no relacionamento com a igreja, irmãos. Ela é falha, ela é imperfeita, ela é suja às vezes, mas a Bíblia a trata como prédio de Deus, como o corpo de Cristo, como a noiva do Cordeiro do Senhor. Minha esperança é que pelo Espírito e Palavra, Deus tenha nos provado que é bom e sábio amar a igreja. E que isso agrada a Deus. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. E ore ao Senhor brevemente, pensando naquilo que você ouviu.